Necronomicon, o livro dos mortos, o livro que dizem ter o poder para controlar a vida e a morte, a água e o fogo, o livro que pode ser usado para invocar bestas vindas dos lugares mais obscuros e desconhecidos. Hoje eu vou contar a história do Necronomicon e explicar de uma vez por todas se ele é real ou não. Querem embarcar nessa viagem pelo conhecimento? Então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, Necronomicon, o livro dos mortos. Olá turma, tudo bem com vocês? Antes de desvendar os mistérios do Necronomicon, eu vou primeiro contar a sua história e espero que apreciem, porque ela é bem interessante e logo após eu vou revelar todos os mistérios que essa história traz consigo. O Necronomicon foi escrito no ano 700 por um árabe, cujo nome era Abdul al-Hazred, em Damasco. Ele também era conhecido como Ibn al-Hawand ou Hazes. E Hazes nasceu no ano de 827 no norte do Afeganistão e sua religião era o Islã. E ele se dedicou a estudar o sofismo árabe e o gnosticismo cristão. Ele escreveu vários livros, tanto sobre teologia como sobre filosofia, dos quais só nos restou fragmentos, mas esse livro foi o cúmulo de toda a maldade do mundo. E depois de vários anos estudando ciências ocultas, Hazes começou a fazer peregrinações para os lugares mais remotos e selvagens do mundo. Ele até passou vários meses com um mestre desconhecido antes de desaparecer por mais de 10 anos no deserto vermelho de Rub al-Khali. Segundo disse, viveu durante esse tempo na mítica cidade perdida do Irã, onde estudou os ensinamentos antigos e secretos. Depois disso, ele viajou ao Egito e visitou suas cidades mais importantes, como Alexandria, Cairo e Mênfis. Hazes dedicou o resto de sua vida às ciências ocultas e a escrever seu livro Al-Azif. O livro foi proibido por seu conteúdo e todas as cópias conhecidas foram destruídas, turma. E no início do ano 1100 a.C., este livro, o Al-Azif, foi traduzido para o grego, provavelmente no mosteiro de São Paulo, o Ermitão, no Egito, com o nome de Necronomicon. E em 1211, a tradução grega foi proibida e todas as cópias conhecidas foram queimadas por ordem do patriarca de Constantinopla, conhecido como Miguel IV. Então, turma, por que ordenaram que este livro fosse destruído? O que será que esse livro escondia, hein? E no início do século XIV, o Al-Azif, o Necronomicon, foi traduzido para o latim por Arnaldo Villanova e em 1939 o Papa Bonifácio IX proibiu todos os livros relacionados ao Necronomicon e as ordens do Papa era queimar todos os exemplares que pudessem encontrar. Mas dizem que a tradução grega do Necronomicon chegou à Rússia durante a caída de Constantinopla em 1453 e aparentemente o livro permaneceu na biblioteca privada do czar até a queda do império. E há rumores, turma, de que até mesmo Rasputin possuía um desses livros, que recebeu de presente da terceira esposa do czar Nicolau. Só se conhece a cópia do texto original em árabe, Al-Azif, e a tradução grega que foi proibida, destruída ou roubada quando os beduínos saquearam o monastério de São Paulo, e a biblioteca foi queimada em 1448. E em 1541, o alquimista alemão Teofrasto Paracelso
fez sua própria tradução em alemão para que o livro fosse traduzido quantas vezes necessitasse. Bem, turma, este livro com certeza deveria conter algo incrível, não é mesmo? Uma cópia do livro que Paracelso escreveu foi obtida pelos suecos em Praga em 1648, mas foi completamente destruída no grande incêndio do Palácio Real de Estocolmo em 1687. Além disso, no século 17, o místico inglês John Dee o traduziu para o inglês. O texto não foi publicado até depois de sua morte, e outras das versões mais populares se chama Simon Necronomicon, de Avon Books, em 1977. Este livro é uma versão mais resumida, mas ainda descreve coisas fascinantes. Bem, aposto que nesse momento todo mundo está cansado de saber sobre tradução, sobre que língua que ele foi traduzido e querem saber logo o que este livro faz. E se eu dissesse que você poderia lançar bolas de fogo ou dominar as águas? Sim, turma, o livro te ensina a fazer isso, pois o livro continha o poder de dominar os elementos. Além disso, você pode controlar a mente dos outros, ficar invisível e até mesmo se transformar num animal. O pior é a parte de venenos e rituais pagãos, inclusive fazer invocações de monstros e entidades sombrias e malignas. E as razões pelas quais decidiram criar sua própria versão do Necronomicon é desconhecida, mas muitos disseram que é algo mais do que o simples objetivo de ganhar dinheiro, poder e glória. O Necronomicon tratava da mitologia suméria, mas na verdade continha a mitologia babilônica e em sua introdução identificou os grandes antigos e outras criaturas introduzidas nos mitos de Lovecraft, como deuses e demônios sumérios e babilônicos. As histórias apresentadas nos livros eram uma espécie de mitos mesopotâmicos e uma história sobre um homem desconhecido chamado de o Árabe Louco. Além disso, encantamentos cruéis e rituais para alcançar a vida eterna são descritos com clareza no Necronomicon. Todas as cópias conhecidas são mantidas ocultas e não estão disponíveis mais, e qualquer tentativa de divulgar o conteúdo do Necronomicon terminou em tragédia, porque os acidentes são atribuídos à maldição que parece acompanhar este livro maldito. O Necronomicon ainda é procurado por algumas pessoas, enquanto que outros aceitam como autêntico um dos que foram publicados recentemente e, o que é pior, colocam seus rituais em prática. Ao menos que alguns de vocês sejam fãs de HP Lovecraft, vocês devem estar me perguntando: mas Johnny, o Necronomicon é real ou não? E antes de responder esta pergunta a vocês, eu vou aproveitar que estamos falando de um livro e vou mostrar para você este livro fantástico que recebi da Dark Side. Trata-se do livro Ed e Lorraine Warren, Lugar Sombrio. Bem, turma, este é o relato meticuloso dos fenômenos que infernizaram a vida de um casal norte-americano após sua mudança para uma antiga casa em que havia funcionado uma funerária anos antes. Um a um, os membros da família passam a ser atacados por uma presença sinistra e maligna, em acontecimentos cada vez mais extremos e assustadores, vozes na escuridão e até violações fantasmas. É nesse ambiente de desespero que Ed e Lorraine Warren são recebidos prontos para mais um combate direto com o mundo das sombras. E toda essa história é baseada em fatos reais. Eu recomendo muito este livro para vocês, que além da trama espetacular, vem com toda essa arte deslumbrante e capa dura. Se quiserem comprar o livro ou conhecer o site da Dark Side, eu vou deixar os links da editora na descrição deste vídeo. E sem mais delongas, vamos voltar ao Necronomicon. E sobre a pergunta se o Necronomicon é real ou não, a resposta correta é não. O Necronomicon não é real. Ele é na verdade uma obra fictícia, criada por um dos maiores escritores do universo, Howard Phillips Lovecraft.
um homem além de seu tempo, criador do chamado de Cthulhu, ou Cthulhu, ou Chulo, chame do que quiser, entre outras obras magníficas, e suas obras continuaram até mesmo depois de sua morte, pois seus amigos e fãs deram continuidade aos conhecidos mitos de Cthulhu. É realmente incrível e surpreendente toda a obra de Lovecraft, turma. O Necronomicon foi uma das invenções mais marcantes de Lovecraft. A primeira indicação de sua existência foi em 1921, no conto A Cidade Sem Nome, onde o suposto árabe é citado e um pequeno trecho do Livro dos Mortos, Necronomicon, aparece. Depois disso, somente em 1924, o livro aparece de verdade, com seu nome sendo citado no sombrio conto O Cão de Caça, mas somente em 1927 ele escreveu o livro chamado A História de Necronomicon, mas ele não foi publicado. E em 1938, após a sua morte, finalmente esse conto foi lançado. E é aí que a coisa começou a se espalhar. Isso porque não é apresentado como um conto, turma, mas sim como um tipo de artigo de biblioteca, jornal ou algo assim, um relatório. A coisa que chamou a atenção é que ele mistura figuras reais com ficção, tornando assim uma obra que parece ter credibilidade quando lida por acaso. E com a vinda dos mitos de Cthulhu, como citei antes, novos autores passaram a publicar seus próprios contos e citar o Necronomicon, inclusive com fragmentos do livro. E as pessoas começaram a ler por todo tipo de obras sobre o Necronomicon e com os supostos trechos. E assim nasceu a ideia de que ele era um livro real, algo relacionado à magia negra, e também ele era bem poderoso. E a partir daí, muitas pessoas começaram a procurar por uma versão verdadeira. Há inclusive lançamentos e supostas traduções, e até mesmo em português se acha o Necronomicon à venda, mas que na verdade é apenas uma obra de ficção feita por outro ator, turma. E até mesmo em instituições sérias, como por exemplo a Universidade de Tromsø na Noruega, há em sua lista de textos uma tradução do Necronomicon feita por Petrus de Dácia e que foi lançada em 1994. Mas se você for procurar esse texto, é listado como indisponível, ou seja, ele não é real. Mas embora ele não seja real, ele ainda é fantástico, pois o Necronomicon é uma pérola criada por Lovecraft, e eu indico muito a todos vocês que são apaixonados por monstros e mistérios a se aventurarem nas obras deste escritor. E essa é a história do Necronomicon. Se querem conhecer mais obras de Lovecraft, inclusive resumos ou contos inteiros de suas histórias, é só pedirem aqui nos comentários. E falando em comentários, se o Necronomicon fosse real e vocês estiverem na posse dele, o que fariam? Poste aqui embaixo nos comentários, pois estou muito curioso para saber o que vocês fariam com um livro mágico como este em suas mãos. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, e se você ainda não for inscrito, se inscreva agora e junte-se à Turma dos Mistérios, pois toda semana tem vídeos novos aqui nesse canal. Desejo tudo de bom e de melhor para todos vocês, e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mysterium TV. Tchau!